Muito bem, meus amigos e minhas amigas, olha só que bacana, hoje eu venho aqui falar com amiga, né? Esse é amiga, tanto que lá tá lá no Projude, já é um vermelhão, né? Não pode, ela não faz, não despacha, não adianta, já combinamos aqui disso, porque é amiga de casa mesmo, mas ela não tá vindo como amiga, tá, senhoras e senhores? Ela tá vindo aqui para falar de consentimento informado, um assunto maravilhoso, que é fruto aqui do estudo dela em mestrado, que ela está fazendo mestrado hoje em Girona, correto? Girona, na Espanha, é um master, enfim, o equivalente ao nosso mestrado, e ela está aprofundando esse estudo. Eu falei, não, Bruna, venha falar comigo. E eu adoro a relação médica, tenho médicos na família, minha irmã, você sabe, é médica, meu cunhado é médico, enfim, atendo muitos médicos. E eu acho que esse é um assunto que, assim, sempre, nunca sairá aqui dos tribunais, tá? E a gente tem que tentar conhecer o assunto para poder julgar bem o assunto. E a Bruna aqui, que eu já vou apresentar, além dessa grande amiga, né? A parte melhor do currículo é os 2 filhinhos, tá? A parte ruim do currículo é o marido. Isso aí ela já sabe, que é um amigão mesmo. Mas, enfim, a Bruna é juíza de direito, tá? Aqui na cidade de Curitiba, também é formado pela Federal, hoje está fazendo aqui um mestrado, um master em Girona, em responsabilidade civil. E eu pedi para ela falar, Bruna, vamos conversar, que é um assunto muito interessante. Então, sem maiores delongas, vamos fazer muita elogio. Eu falei, ela sabe do quanto de carinho que eu tenho por ela, ela sabe que para mim, eu sempre falo, né, eu trago os bons exemplos da magistratura. Hoje, inclusive, Bruna, tá, no dia que nós estamos gravando, eu estou assim, em possesso, com uma juíza que não quer me atender, desde o dia 19, nós estamos aqui no dia 5, então esse é um mau exemplo da magistratura. E aqui está o bom exemplo, e vocês vão ver pelo aprofundamento do estudo da doutora Bruna, que eu vou chamar de Bru em alguns momentos, ela vai me chamar de Léo, porque nós somos realmente amigos. Você vai ver como existem os bons juízes e maus juízes, como tem bom juiz, bom advogado, mau advogado, bom médico e mau médico. Enfim, né? Então aqui é um prazer, por isso que eu falo que há muito tempo ela esteve aqui no episódio de estreia, dia 15, foi também aqui uma satisfação, e ela está voltando, tá, senhores? Então, Bruna Grégio, doutora Bruna Grégio, vai falar para nós hoje sobre o tema que vai ser aqui a dissertação dela no master, no mestrado que ela está agora desenvolvendo lá em Girona, na Espanha, para falar sobre consentimento informado. Bruna, muito obrigado por ter vindo, né? Tenho certeza que vai ser maravilhoso esse nosso encontro, vai ser muito frutífero. Eu vou ter uma aula aqui já nessa nossa prévia aqui. Eu falei, para, Bruna, que eu quero que o povo escute aqui tudo que nós estamos falando, né? Mas muito obrigado por ter vindo, e eu já daqui a pouco já faço uma pergunta, né? Mas primeiro, te agradecer de estar por aqui nesse podcast, que é só para, na realidade, como eu sempre falei, né? Para divulgar conhecimento. Obrigada a você, Léo. Vai ser um prazer, espero que seja frutífero. Vai ser muito. A Bruna é extremamente estudiosa, não é porque é minha amiga, enfim, mas vocês vão acompanhar. Bruna, vamos lá falar. Quando a gente está falando de relação médico-paciente, né? Todos nós, agora que eu estou com 48, cada vez mais eu vou ao médico, né? E cada vez mais, obviamente, eu tenho contato com um bom médico, um mau médico, com aquele que atende rapidamente ou não, com equipes médicas também. Agora, enfim, vai ter que ter uma cirurgiazinha. Eu tive uma cirurgia de emergência, enfim. A questão é, na nossa vida a gente depende dos médicos, né? Graças a Deus que a ciência evoluiu. Só que ao mesmo tempo que você tem aqui os médicos cada vez mais especialistas, desvendando a maior parte das doenças, cria-se obviamente também mais expectativa de resultados, tá? E às vezes o mau resultado não pode ser atribuído ao médico. Mas o problema que nós vemos aqui, você identificou na tua pesquisa já, é a questão de esclarecimento, que está relacionado à autonomia. Você já me adiantou, eu também, nos meus estudos, estava falando, é a autonomia do paciente, né? Decidir o que eu quero da minha vida. Mas então, para começar do início, né? Eu falo, como se você fosse explicar, eu não vou falar o nome dela, porque eu não gosto de falar os nomes das nossas crianças, né? Para sua filha mais velha, né? Que já tem capacidade, né? E eu fosse explicar para as minhas duas, que estão ali um pouco, quase na mesma idade, papai, mamãe, o que é consentimento informado? Por que tem que assinar esse termo de consentimento? Por que o senhor teve, no caso, se minha filha for fazer uma cirurgia, eu tenho que chegar lá, o médico explica, e o senhor teve que assinar aquilo, se ela me perguntasse, tá? O que é consentimento informado e por que a Bruna foi estudar isso, tá? Primeiramente, o início. Bom, primeiro, por que eu fui estudar isso?
Eu achei interessante, porque a gente teve aula no Master com professores espanhóis, que lá na Espanha, a maioria das demandas judiciais, não sei se a maioria, mas uma boa parte das demandas judiciais de responsabilidade civil médica envolve falta do consentimento informado. E aqui, na minha carreira de 12 anos, e analisando também a jurisprudência, a maioria das causas de responsabilidade civil médica é por erro médico. Eu até comentei com o meu professor de lá, meu orientador, por que teria essa diferença, né? E lá eles entendem assim, é tão difícil você provar erro médico e é mais fácil até você conseguir provar a falta do consentimento informado. E lá na Espanha existe uma lei específica que chama Lei de Assistência ao Paciente. E nessa lei a legislação dá critérios, dá normativas de como deveria ser feita esta informação pelo médico, que eles chamam de profissional sanitário, e como que deve ser obtido esse consentimento pelo paciente. Então eu achei muito interessante, porque aqui no Brasil a gente não tem uma lei específica. A gente tem certas normas que você pode se utilizar como fundamento, né? Então a gente tem a dignidade da pessoa humana, que é a norma básica da Constituição. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, que fala, deixa bem claro a necessidade de informação clara, correta e adequada. Tem o Código Civil também, no artigo 15, que diz que ninguém será obrigado a fazer algo. Temos a lei de biossegurança, a lei de experimentos científicos, né? Então, assim, tem que ir buscando em várias leis. Exatamente. O Código de Ética Médica, o artigo 22. Exatamente. A lei de proteção de dados também fala alguma coisa sobre informação e consentimento. Mas, assim, temos uma lei específica do paciente médico? Não, a gente não tem. Isso é um problema no Brasil? É isso que está fazendo termos poucas ações? Ou não? Isso não é um problema? Na verdade, até melhor que na Espanha, que a gente não tenha uma lei, né? Será que nós damos melhor a informação do que eles? Então, são assim, várias. Por isso que eu achei muito interessante. Por isso a pesquisa é necessária. Exatamente, fazer essa pesquisa, né? Essa para não hipótese ficar só achismo, né? Eu acho isso. É conversa de boteco, daí, né? Na dissertação. Conversa de boteco. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, daí é conversa de boteco. Exatamente. Né? Por isso que eu achei importante a gente analisar, né, como que se entende o consentimento informado no Brasil. Perfeito. Então vamos lá, motivação. Então, mas para os pacientes, vou colocar minha mãe, coitadinha lá, 80 para 81, mas é super lúcida aí, né? Adora, assiste aí, tem que ser a fã número 1. Se ela não tiver assistido, eu xingo ela. Minha mãe vai chegar lá e falar: filho, o que é? Eu escutei lá você falando com a juíza lá, consentimento informado. Por que eu preciso? Aí que eu quero entrar. O que é consentimento informado? Para que isso seria relevante? Que é o início, tá? O que isso seria relevante nessa relação médico-paciente? A relação médico-paciente... Até se eu posso te interromper, desculpe, claro. não deveria. Cheguei e vou fazer a consulta do homem neurologista, né? As mulheres na gineco, né? A partir de que ficam mocinhas. Já precisa ter consentimento informado ali ou não? Ou em que momento, em que procedimentos eu teria esse consentimento informado? Aí mais ou menos, para você nos dar um norte. Né? Para quem não tá também. Quem não vai no médico é ótimo, né? Vai chegar lá que vai. Então vamos por partes, tá? A relação médico-paciente sempre foi uma relação baseada na confiança. Né? Então, assim, você confia que teu médico vai fazer o certo, né? E o médico confia que você está passando todas as informações necessárias. Então, todo o histórico clínico, histórico de doenças da família. Então, assim, o médico também precisa de todas as informações. Ele está confiando que você... Exatamente, né? Bebe socialmente, bebe o habitual. Então, assim, ele precisa que você tenha essas informações. Ele confia que você está dando e você, como paciente, você confia que o médico vai dar o diagnóstico, dar as alternativas e sugerir a intervenção mais correta para você. Então, a gente tem que entender que é uma relação que se baseia na confiança. Perfeito. Tá? Para que dê certo, para que a intervenção que o médico sugira para você seja a mais correta, você tem que concordar. Porque você concorda comigo que qualquer intervenção, considerando que a medicina não é uma ciência exata, qualquer intervenção tem riscos? Sim, claro. Então você tem que saber qual o risco que você está correndo. Por mais que o médico faça tudo, absolutamente tudo certo, pode acontecer alguma coisa errada, né? Sim. Então, assim, você tem que saber disso. Porque quem que decide
né? Lógico, teve todo um histórico que antigamente o médico, pelo princípio da beneficência, tem que sempre pensar no que é melhor para o paciente e por isso caberia a ele decidir o que é melhor, né? Hoje em dia não se entende isso. Fala assim, não, o médico pode entender o que é melhor, mas a vida é minha, o físico, o psíquico é meu. Então, eu é que tenho que decidir qual risco eu quero correr, né? Esse, na verdade, a gente fala que até é um direito de autodeterminação. Perfeito. Então, como é uma relação baseada em confiança e cabe ao médico sugerir o que é o melhor que ele entende para a sua moléstia, enfim, para a sua doença, você tem o direito de decidir o que você concorda e o que você não concorda. Para que você possa decidir de forma válida o que você concorda e o que você não concorda, você tem que ter uma informação correta, você tem que saber praticamente tudo o que pode acontecer nessa intervenção. Meios alternativos de solução. Exatamente. O que eu posso fazer? Se eu não quiser isso, qual que é a, qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem? Você tem que saber. Perfeito. Né? Então, assim, o consentimento informado, a gente entende que ele tem que ser, primeiro, a informação a ser dada pelo médico, ela tem que ser clara, adequada e prévia. Por que prévia? Não adianta eu falar, olha, você tem que fazer a cirurgia tal, vamos embora fazer a cirurgia? Você não tem tempo para... Você é paciente leigo, você não tem tempo para pensar certinho o que você quer da sua vida, né? Então ela tem que ser prévia, ela tem que ter um certo tempo de maturação dessa ideia. Perfeito. E o consentimento é isso, eu ter a capacidade de analisar todas as informações dadas e eu de forma esclarecida consentir, que é aceitar, né, concordar, ou dissentir, discordar, né? Teve um caso muito interessante que, não lembro se foi nos Estados Unidos ou não, que a pessoa, ela falou assim, olha, vocês podem abrir meu corpo para ver se tem um tumor, um tumor X, mas eu não quero que vocês tirem esse tumor. Tá? Eles abriram, tinha o tumor, eles tiraram. Com essa retirada desse tumor, o que aconteceu? Acho que a mulher teve complicações, teve que amputar um braço, uma perna, sei lá o quê. Ela entrou com uma ação, falou, olha, eu falei que eu não queria que você tirasse. E os médicos falaram, não, mas era o melhor, eu tinha que tirar, senão ela ia morrer. E o tribunal entendeu que não, ela tinha deixado bem claro que ela não queria que tirasse. Né? Não importa que era o melhor para ela, ela tinha deixado claro, né? O consentimento dela foi até abra o meu corpo e analise, não foi abra o meu corpo, analise e tire esse tumor. Fazendo só um parênteses aqui, desculpa então, sempre as interrupções, mas para as pessoas entenderem. É o caso da paciente com câncer que não quer tirar o ovário, o útero, enfim, para não ter a infertilidade, correto? E daí ela fala, não, pode até investigar, mas não pode tirar, porque eu prefiro morrer daqui 1 ano e meio, 2 anos, mas ter um filho, que é o meu sonho, e não, seria mais ou menos novamente, né? Porque para o médico, e você pensando no médico ético, ele vai falar, não, é o dever da beneficência, eu tenho que salvar a sua vida, eu tenho que intervir. E realmente fica mais ou menos como aquela posição em que daí ele está tomando a decisão pelo paciente e está sendo mais ou menos o chefão do paciente, né? O supra-sumo. Houve essa mudança, sabe? Essa mudança de né? paradigma do paternalismo do médico para o foco ser o paciente e o que ele quer. Todo paciente ele tem direito a ter um projeto de vida digno, né? E ele tem esse direito, cabe a ele decidir, não cabe a ninguém mais decidir. Se ele for civilmente capaz, se ele tiver todas essas capacidades para entender o que o médico está falando, poder maturar a ideia e poder decidir, é ele que tem que decidir, não é o médico. Não é nem o parente dele. Se ele for adulto, civilmente capaz. Perfeito. Agora já vamos continuando. Então já temos uma ideia aqui. Então só para a gente tentar continuar numa linha racional e dedutiva, lógico dedutiva. A ideia, então, perfeito. O que eu quis perguntar de tratamentos normais é que senão chega aquele xiita do ponto de ônibus, né? Ele parou no ponto de ônibus e ele já começa a falar, que eu falo em obrigações isso, né? Se confunde pagamento com quitação. Eu dei a quitação. Não, quem dá a quitação é o credor, não é o devedor. Aí fala, não vira aluno de direito, não vira xiita de ponto de ônibus. Chegar lá e falar, eu quitei. A pessoa falou, hoje quitei aquela dívida, estou feliz. Ele falou, não, mas você é o seu burro, não é quitei, você pagou e o credor que dá a quitação. É xiita. Não há tanto, né? Mas aqui também, o que eu queria falar de qualquer procedimento, né? É porque, obviamente, você não vai vir a xiita de consultório. Doutor, me fala aqui tudo, porque se eu fui consultar para dar um Benegripe, tem que dar o consentimento formal para ficar 45 minutos.
Até porque vai ter um custo econômico envolvido e ninguém vai querer pagar sobre esse custo, né? Mas enfim, aonde a gente vai mais ver esses termos de consentimento são geralmente nos problemas de saúde mais, eu diria, mais complicados, correto? Assim, que seriam mais técnicos ou mais... Isso. Porque no dia a dia, eu também não, é por isso que eu digo, para a gente não partir do pressuposto. Eu tenho o direito de ser informado de tudo? Claro que eu tenho direito. Mas também, às vezes, é inviável, correto? Sim. É inviável porque eu tenho uma quantidade determinada de médicos, de profissionais da saúde, e se eu ficar 45, 50 minutos para explicar uma unha encravada, não flui, ou o custo é muito alto, tá, de um plano de saúde. Mas aí, agora explica para nós, aonde que mais seria, ou explica não, dê sua opinião, né, obviamente, né? Não explica, né? Nossa, mas dá a tua opinião. Então assim, aonde que eu veria mais isso, porque geralmente, assim, quando você estava falando, eu estou pensando, no paciente de oncologia, é um ótimo exemplo, quero ou não quero tratar o câncer, não, se eu tratar com quimioterapia eu vou ter uma vida muito ruim, por conta de todos os efeitos adversos, mas eu duro 2 anos. Se eu não fizer nada, doutor, não, você vai durar 4 meses, mas vai comer costela, vai tomar toda a cerveja, mas vai morrer em 4. Doutor, então eu quero viver do meu jeitão 4 meses. Ponto. Não quero ficar 2 anos e sendo carregado no colo. Desse jeito eu quero, porque não acho digno o paciente, né? Então, eu estou visualizando nesse momento, estou visualizando a cirurgia plástica, seja a embelezadora ou a reparadora. É que eu estou mais, a minha cabeça está mais viciada, quem sabe, pelos casos que mais chamam a atenção da jurisprudência, né? Mas, assim, desde o procedimento minimamente invasivo, eu já tenho a possibilidade, ou a necessidade do médico informar bem e esclarecer, fazendo com que este paciente seja esclarecido, tenha um consentimento informado. Perfeito, para que ele tenha autonomia. Sim. Tá? Falei demais já. Não, imagina. Não sou eu as pessoas, entrevistado. elas dividem a medicina em 2. Existe a medicina curativa e a medicina satisfativa. A medicina curativa é aquela, como já diz o nome, ela cura, né? Então a ideia dela é curar certas moléstias. Esta medicina curativa, quanto que você tem que informar? Na verdade, nem a lei, não existe no Brasil, mas assim, nem a jurisprudência, nem a doutrina consegue cravar, tem que informar X. Não, tem certos critérios do que você tem que informar, mas não necessariamente tudo. Na medicina satisfativa, que geralmente é uma medicina puramente estética, você precisa, o rigor na informação é muito maior porque elevado. Você vai se submeter a uma cirurgia de colocar silicone, por exemplo, e pode dar muita coisa errada. Então, assim, é meramente estético isso. E ainda assim, e por isso é que você tem que saber todos os riscos que você está correndo, ainda que sejam muito pequenos. Perfeito. Tá? Então, o médico que vai informar que você está com gripe, ele vai te dar um remédio para sinusite. Ele, médico, tem que informar tudo? Tem uma discussão. Tem ou não tem? Em tese, está na bula do remédio, você tem que ler, porque fala todos os riscos, tá? Mas ele pode informar, porque é uma medicina curativa, os riscos maiores de acontecer, com maior probabilidade de acontecer. Né? Que são aqueles mais usuais, tá? né? Exatamente. Agora, uma medicina estética, quero fazer uma rinoplastia porque acho meu nariz feio. Eu tenho que informar absolutamente tudo. Tá? Fazendo propaganda só, tá? Tem aqui um podcast sobre procedimentos estéticos. Assista aí, tá gostando, curta, compartilha, faça, tá? Bom, eu vi, você viu, então? Eu tava pensando lá no peeling de fenol, que os biesteticistas estão fazendo. E eu falo, imagina o médico, né? Ele tem que falar aquilo. Eu olhei, eu não consigo até hoje reproduzir na página, em qualquer canal meu, seja Instagram, seja, enfim, no YouTube, no Telegram, lá, eu não consigo reproduzir as fotos desse procedimento, porque ele é muito chocante, né? Então, para mim, teria que informar, tá? Então, assim, dá uma olhada naquele podcast, nos 2 podcasts aí, mas esse procedimento estético que que vai fazer conexão com o que a doutora Bruna estava falando, tá? Mas continue, desculpe, só fazer propaganda, que é necessário. Não, e assim, é interessante porque ninguém sabe o quanto informar. Primeiro assim, como informar, né? A lei não fala, tem que ser por escrito. Na verdade, a lei ela deixa claro que pode ser verbal. Mas o Conselho de Ética Médica, a resolução do Conselho Federal de Medicina sugere que seja por escrito. Por quê? Até por questões de você conseguir provar depois que você
sim, ofereceu a informação correta, clara e adequada. Tá? Então, primeiro é como informar. E depois, quanto informar. Essa é a grande dificuldade. Qual que é a régua, né? E o maior problema, sim, um risco grave e pouco frequente. Tenho que informar ou não tenho que informar? Na verdade, a maior parte dos casos que a gente vê é isso, os riscos graves que não são tão frequentes, que o médico deixa de informar. Haveria daí um dano ou não? Desculpa, estou derrubando demais. No estudo que eu fiz para esse podcast de procedimentos estéticos, quando você estava falando disso, está na nossa prévia, tem aqui, eu acho que é modelo A de Klum, ou enfim, uma modelo alemã maravilhosa lá, linda, hoje eu tenho 50 anos, mas ela é daquelas famosonas, tá? Ela foi fazer um procedimento estético e o percentual era de 1%. Quando você estava me falando previamente, vixe, era menos de 1%. E a discussão com ela é realmente se o médico deveria ou não deveria ter informado, porque era muito pequeno. E o médico falava, era tão insignificante que eu nem lembrei, eu não consegui informá-la daquilo. Só que esse procedimento deu errado e não há modelo, que daí o problema foi no rosto dela, se não me engano. Tá? Então assim, veja, o que informar? Tudo isso, né? Enfim, mas continue. Você vê daí a importância de você analisar o caso concreto, o paciente concreto. Perfeito. Uma paciente que é modelo, que trabalha com a imagem, né? Ela precisa saber muito mais das informações de riscos que envolvem a imagem dela, o corpo, do que, por exemplo, você que não trabalha. Bom, agora você é um podcast. Agora é um podcast. Mas do que uma pessoa que não trabalha com a imagem. Não, mas eu posso ser. Então, assim. Essa carcassinha ainda tá quebradinha, tá feinha, então não tem problema. Mas assim, tem um doutrinador, um professor português, que ele fala que ele cria critérios para ajudar o operador do direito, o juiz e os advogados. Ele fala assim, né, da teoria dos riscos significativos. Perfeito. Então, assim, o que a gente deve informar? E aí ele divide em 4 esses riscos significativos. Então, riscos significativos em razão da necessidade, em razão da frequência, em razão da gravidade e em razão do comportamento do paciente. Então, em razão da necessidade, ainda que o risco seja significativo, mas é muito necessária essa intervenção, não deve se exigir do médico tanta informação assim. Então, a gente pode também colocar como necessidade uma coisa urgente. Então, é urgentíssimo que eu faça tal intervenção. Eu não vou esperar, a pessoa está sangrando lá, não vou esperar ela melhorar para eu informar todos os riscos dela. Tá? É necessário que eu faça tal intervenção para não piorar tal coisa. Não existem outras alternativas. Eu não vou informar absolutamente todos os riscos, frequência muito pequena para isso, tá? E a gente também tem que analisar risco em razão da frequência. Se eu tenho uma frequência grande, uma probabilidade grande desse risco acontecer, lembrando sempre, esse risco é inerente ao procedimento. Não estamos falando de erro médico da aqui. Imperícia e da imprudência, né? Ou da negligência. Sendo a probabilidade grande de acontecer, você sim tem que informar, tá? E risco em razão da gravidade. Sendo a gravidade grande do risco, você tem que informar. É 1% de chance de morte. Não importa que é 1%, você tem que avisar, porque a gravidade é grande. É 1% de chance de você ficar com uma cicatriz pequenininha. Se não, a pessoa que mexe trabalha com a imagem, talvez o juiz entenda que não precisava informar. Tá? Mas é necessário você analisar isso. E também você analisar também o risco em razão do comportamento do paciente. Perfeito. Então, o paciente que trabalha com isso, né? Uma vez, teve um caso aqui no Paraná interessante que o paciente, ele tinha... Eu esqueci o nome da doença. Quando você sua muito. Sudorese, né? Acho assim. E ele fez uma cirurgia. Ele suava muito nas mãos. Ele fez essa cirurgia e um dos riscos dessa cirurgia, riscos inerentes, é você começar a suar em outro lugar. Só transferiu o problema. E ele começou a suar muito nas nádegas. Ele teve que ser aposentado. Ele trabalhava, ele teve que ser aposentado, porque aonde ele trabalhava não tinha como trabalhar, exatamente. E ele entrou com ação, só qual que foi o problema? Ele entrou com ação por erro médico.
Perfeito. E não houve erro médico. É o que nós vamos conversar mais à frente. Talvez se ele tivesse entrado em atuação por falta de consentimento, talvez ele não soubesse disso. Ele tinha que saber mais ou menos qual que era a porcentagem do risco, né? Que talvez ele falasse, não, quer saber? Eu fico deixa só na mão. Deixa só na mão. Exatamente. Pelo menos eu consigo trabalhar, sou funcional, não viro motivo de chacota, né? E é facilmente explicado. Né? E assim, então assim, existem muitas vantagens em você informar tudo isso. Óbvio que existem. Existem certas desvantagens de você querer informar absolutamente tudo. Quais são as desvantagens? Que os médicos sempre falam. Se eu tiver que informar absolutamente tudo, o paciente não faz mais a cirurgia, porque ele vai ficar com medo, claro, minha lei. Não há dúvida. Né? E também, com isso, se os juízes começarem a decidir que tem que informar absolutamente tudo, vai haver um aumento de demandas judiciais e, com isso, consequentemente, um aumento da medicina defensiva, né? Que é aquela medicina que o cara prefiro não informar, não vou mexer, ou olha, só vou mexer se você aceitar absolutamente tudo, não quero esse paciente, e que também isso não é bom, né? Acaba com a ideia de confiança da relação médico-paciente. Quebra essa relação de equilíbrio, perfeito. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Qual que é o risco que a gente está analisando e que tipo de medicina é? É uma medicina curativa ou uma medicina satisfativa? E olha que interessante. Cirurgia de miopia, você acha que é uma medicina satisfativa ou uma medicina curativa? Olha, eu diria, que eu fiz, né, que seria curativa para mim, né? Sim. Né? Curativa. Para algumas pessoas, eu acho que pode ser satisfativa porque ela não quer ficar com o óculos aparentando, né? Teve um caso bem interessante lá na Espanha que foi decidido que era uma medicina satisfativa. E porque a pessoa não queria ficar com óculos. Que assim, não vai te cegar. Na verdade, assim, qualquer cirurgia de miopia, né? Eles não chegaram a analisar o comportamento. Então, assim, não vai te cegar, existem alternativas. Então, o médico, quando faz essa cirurgia de miopia, ele tinha que avisar todos os riscos. O rigor no conteúdo da informação era muito maior. Muito maior, entendi. Né? Teve outro caso que aconteceu também, que a mulher, ela quis ter parto normal e ela, na hora do parto vaginal, né? Na hora do bebê sair, houve uma distocia dele, de ombro. Quebrou o ombrinho da criança. Quebrou o ombro, teve que quebrar o ombro da criança para sair, em trocação. E o médico falou, olha, tem 3,5% de chance de socorrer. Eu não vou avisar, porque se eu avisar todos os meus pacientes, elas não vão querer ter o parto vaginal. Sendo que esse parto pela OMS é muito mais recomendado. Muito mais recomendado. O tribunal, acho que era um tribunal escocês, ele entendeu que tinha que ter avisado. Olha só. Né? E eu já ia, do achismo aqui, ia falar, não, tá errado, né? Eu concordo com o médico. Né? Então, mas você vê que interessante. Não, é reflexão, né? Não, e você vê que interessante que nem a jurisprudência no mundo consegue, é unânime. É unânime, assim, claro. Por isso que a gente perfeito. É assim, eu já falaria, não, se as orientações da OMS para um incentivo ao parto normal, existem informações, né, cuja probabilidade é pequena, de cada 100, 3,5 darão errado, né, ou terão que ocorrer. Algo que, na realidade, você sabe, né, um bebezinho ele quebra e rapidamente, corrigido o problema, ele se restaura, porque é um bebê, tá, com todas as células se formando, né? Enfim, eu já opinaria, falar, não, entendeu que não poderia. Mas provocar a reflexão, porque daqui a pouco está batendo nas portas dos nossos tribunais, né? Enfim, interessantíssimo.